diretoria da Rádio Rio de Janeiro. Estamos lá já completando 26 anos também. 20, 30, 50. Gostaria de saber quem sintoniza a Rádio Rio de Janeiro, por favor, que ouve a Rádio Janeiro, por favor, levante o braço. Um ou dois, se quiser. Bom, não, pegar só não vai pegar a rádio, não. Desculpa. Mas olha, eu estava falando aqui com a Janaína, tem um rádio cobre, porque os rádios hoje em dia eles não fazem com antena AM. O problema é esse. Mas tem a internet, né? Smartphone que já está sendo utilizado, enfim. Bom, há muitos anos nós já conhecemos, Japeri, meu irmão teve um sítio aqui na Estrada da Pedreira e sempre vimos aqui, mas nunca tivemos nenhuma ligação com o movimento espírita da cidade. Fomos convidados e digo que é um prazer muito grande conhecer mais uma instituição espírita muito bem organizada, a gente percebe um ambiente espiritual. Tudo isso significa que esta casa tem de fato a assistência do nosso querido Francisco de Assis. Só um detalhezinho, certo dia no Leon Denis, o Luiz Gasparetto, nos bons tempos dele, ele foi pictografar e começou a pintar, etc., com pincel, com mão, né? Quando, em determinado momento, um espírito disse assim: o que é que você gostaria de ver pintado? E eu sou muito disciplinado em reunião de materialização, fiquei assim, mas ouvi mesmo a voz. E eu disse assim: eu queria ver meu Francisco de Assis. Deve ser meu inconsciente lá. E terminada a reunião de pintura, o Gasparetto mostrou os quadros, cerca de uns 20 e poucos. Ele pintou em 1 hora e pouco, pé, mão e tal. E o 11º, Francisco de Assis vitrificado. Quem respondeu, quem me pediu a sugestão foi o Picasso. Ele é que fez o pedido e eu, mas ele pintou em 2 minutos, Francisco de Assis vitrificado. E mais terminada a reunião, nós fotografamos todas essas pinturas. Então, devo ter alguma ligação com o nosso querido Francisco de Assis. Bem, nós gostaríamos, antes de entrarmos na matéria do livro, trazermos os fundamentos. A doutrina espírita, como todos sabem, tem 4 princípios fundamentais. Quem diz isso é Allan Kardec, no livro A Gênese, Sinais dos Tempos. Ele diz que quando a Terra passar por esse momento, nós estamos vivendo um momento de transição, e que essa nova era, essa nova sociedade, ela teria como pedra angular a fraternidade, e que nasceria dos princípios fundamentais do Espiritismo, palavra de Kardec. Só que esses princípios fundamentais, que dizem assim, que todo mundo pode aceitar e aceitará. Pode conferir isso lá em A Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos. Quais são esses 4 princípios? Primeiro, a existência de Deus. Passamos de contas, é assim que eu ensinava na mocidade. A primeira parede, princípio fundamental, a base. Segunda parede, imortalidade da alma.
a terceira parede, a evolução do espírito pela reencarnação, e a quarta, a comunicação com os espíritos. Quando alguém nos perguntar por que você é espírita, é porque aceita, admite esses 4 princípios fundamentais: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a evolução do espírito pela reencarnação e a comunicação com os espíritos. E é claro, a comieira, tudo isso nos leva à evolução interior, à nossa transformação moral. Bem, como vimos, o segundo princípio fundamental seria e é a imortalidade da alma. Só que também o codificador, em O Livro dos Médiuns, ele deixa bem claro no capítulo 3º do Método que a prova da existência da alma, quando você encontrar um cético, eu não acredito em espírito, etc., aí você fala, não, Chico Xavier psicografou os espíritos. Kardec mostra o seguinte: você tem que mostrar a ele algo assim mais concreto, que ele possa entender com relação a ele mesmo. Ele tem que entender que ele é uma alma, é um espírito encarnado. Aliás, quando eu era gordinho, 93 quilos, aí veio o diabetes, graças a Deus, ele foi obrigado. Tinha um amigo meu que dizia que eu era bem encarnado, bem gordo, bem forte. Bom, e através então das experiências, dos fenômenos anímicos, nós podemos entender de que o homem é um binômio corpo e alma, ou corpo e espírito, como queira, através dos fenômenos anímicos. E esses fenômenos anímicos, o que significa? Fenômenos provocados pela própria alma quando encarnada. Anímico vem de ânima, alma. Então, os fenômenos anímicos, podemos dizer, por exemplo, os fenômenos de EQM, experiências quase morte. Pessoas que, sendo operadas, saem do corpo e vem a operação. Muitos fatos. Foi pesquisado pela doutora Elizabeth Rubin-Flores e o doutor Raimundo Buto, também nos Estados Unidos, que aliás são protestantes, e que essas pessoas voltam depois relatando a experiência. No nosso livro Morreram e Voltaram para Contar, eu coloco essas experiências. Fenômenos de bicorporeidade. O que é a bicorporeidade? O nosso Antônio de Pádua estava pregando no púlpito na igreja, na Itália, e foi visto em Portugal salvando o seu pai, que havia sido estava condenado à morte por um crime que ele não havia cometido. Como as pessoas que estavam presentes naquela igreja viram ele pedaço, depois voltaram e disseram assim: olha, eu estive lá em Portugal, salvei meu pai. O fenômeno foi o seguinte: diz que ele apareceu e no trajeto já levando o pai para ser enforcado, degolado, seja lá o que for, passou pelo terreno onde estava sepultado o jovem assassinado. E no momento que Francisco, que Santo Antônio de Pádua passa, o espírito do jovem levanta-se da sepultura. Se tivesse uma câmera para fotografar, para filmar, seria, já pensou? E diz assim: olha, não foi o pai de Antônio que me matou, foi seu fulano de tal, vizinho, inimigo do pai de Antônio, de Martim de Lisboa, que me matou. E incriminou o pai de Antônio
enfim, ele salvou o pai da forca, da morte. Esse é o fato. Olha, o corpo dele na Itália, e ele estava em Portugal salvando o pai, em 2 lugares ao mesmo tempo. Também Santo Afonso de Liguori, ele estava no convento em Nápoles e foi visto no Vaticano, em Roma, cuidando do Papa que estava prestes a desencarnar. Tanto que Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua, eles foram canonizados mais depressa, porque eles apareceram em 2 lugares ao mesmo tempo: o corpo e a alma se manifestando nos 2 casos. E é isso que eu vou relatar para os companheiros com relação às materializações de Chico Xavier quando encarnado. Por volta de 1961, nós perdemos uma filha, Alcione, com câncer, com tumor aqui nessa região. Depois, mais tarde, o outro filho com câncer nas costas. Os médicos até hoje não entendem, porque, claro, esses foram os 2 primeiros, mas nós acabamos de perdemos 3 filhos com câncer, 2 netos e a esposa com câncer de mama. Tanto que o médico, o oncologista da minha filha, me pediu para que eu levasse a ele todos o material que eu tinha, porque é um caso excepcional. Ele mandou inclusive para um grupo de estudo dos Estados Unidos. Bem, acontece que em face da perda da Alcione e do Serginho, o coração já viu, né? Não aguentou, comecei a sofrer das coronárias. Eu era professor universitário, fui obrigado a largar a faculdade de magistério, porque não aguentava mais. Foi quando então soubemos que em Caratinga, Minas Gerais, o médium Antônio Salles, médium de efeitos físicos e curador, estava recebendo o Dr. Fritz. Escrevi para lá, veio primeiro para mim uma receita, um antidistônico, e mais tarde me chamaram. Quando eu ingressei na sala onde o médium estava manifestado, já, o Dr. Fritz, na frente foi meu irmão, o Aurélio, que tem problema de retardamento mental, epilético, e tinha ido ao José Ligó em Congonhas do Campo, o mesmo Fritz. Quando então meu irmão entrou, o Fritz manifestado disse assim: esse é meu antigo cliente. Era a primeira vez que ele estava lá, ninguém sabia de nada. Para mim não falou nada. Eu estive lá mais 6 vezes. Quando eu deitei, ele examinou, ele disse assim: você não sentir dor de cabeça? Eu disse: não. Aí eu: por quê? Claro, porque você dá passe. Você dá passe, né? Porque às vezes o médium está lá de cima com a tarefa de trabalhar, arrancar com a tarefa de trabalhar, no campo da mediunidade, etc. Então, se eu porventura não me dedicasse ao trabalho do espaço, hoje eu seria aquele indivíduo que sofria de enxaqueca, dor de cabeça, né? Iria resgatar, reparar de outra forma, mas eu reparei através da prática do bem. Bom, mas em vista disso, o Dr. Fritz, quando examinou, disse assim: você sente uma dorzinha aqui. Não tinha dito nem para minha mulher. E me mandou para reuniões de materialização. As reuniões de materialização, numa sala, o médium
numa cama, fica deitado, se desmancha todo, se desmaterializa todo, e aqui tem um biombo, onde tem duas macas, o doente fica sentado, e nessa oportunidade eu estava sentado na fila dos doentes, para depois ser atendido. Nisso, os meus 2 filhos desencarnados aparecem para mim. De um lado Alcione e do outro o Serginho. E a minha filha disse assim: papai, nós estamos aqui porque esse coração sofreu muito por nós. Então, foi a necessidade que eu fui convocado para ser tratado. E lá, fomos cirurgiados, eles traziam um aparelho que sentia um fio, uma coisinha fina e tal, e deixava até um traço, que devia ser exatamente um laser, né? Tanto que na USP já estão fazendo cirurgia limpando as coronárias com a laser. Bem, um belo dia eu já tinha sido atendido pelos espíritos, porque depois os espíritos saem materializados com os aparelhos, voltam, etc. Porque o médium fornece o ectoplasma. Certo dia, o Dr. José Figleber pegou a minha mão e da presidente Dona Maria e colocou lá dentro da cabine para a gente ver. O médium ficava com a cabeça intacta e em torno do corpo dele, o ectoplasma, aquela energia toda, os ossos fluorescentes, esqueleto do médium, e aqui o coração, uma coisa vermelha, muito bonita, né, nessa região. Bem, um belo dia então, eu já estava sentado fora, depois do tratamento, quando comecei a ouvir a voz do Chico Xavier. Eu disse: uai, mineiro, né, morei 5 anos de fora, uai, Chico por aqui. Nisso, o vice-presidente disse assim: Gerson, vem até aqui que o Chico quer te abraçar. Eu fiquei muito emocionado, porque pensei que ele tinha morrido. Eu ter desencarnado, estava lá para nos abraçar, né? Quando eu abracei ele nessa posição, chorando, e ele também chorando, os dois emocionados. Depois disso, do lado dele, o Emanuel, o senador Rubio Lemos, né, que é o vice-hospital do Chico, Emanuel, assim, do lado dele, pegou minha mão, que a gente não tocava nos espíritos, colocou a mão aqui no queixo, temperatura normal, para pensar que morto, né, espírito, temperatura normal, pegou minha mão e passou assim na túnica dele de senador romano, lembrando os nossos velhos tempos de lá, né? Bem, e dos fundos da sala ouvimos a voz do doutor dizendo: Chico, está na hora de nós irmos embora, porque o Chico ia visitar parentes dele lá na reunião, fazer parte dessa reunião, sobrinhos, etc. Bom, aí um belo dia o Chico convidou a gente para almoçar com ele na Fundação Maria da Gaia, lá em Bom Sucesso, no Rio. E ele estava almoçando, eu também almoçando, aí eu cheguei assim perto dele, bem: Chico, você está sabendo que eu te abracei materializado em Caratinga? Aí ele disse assim: isso é coisa do doutor Bezerra. Então, comprovei que de fato isso era verdade. Outro fato que eu conto aqui, segunda vez, eu ficava já sentado na porta da cabine, numa cadeira de balanço. Quando ele passou, ele bateu assim na minha cabeça: Gerson, como é que está? Aí eu peguei a mão dele, beijei, ele pegou a minha mão também e beijou. Nesse dia, vou contar. E a terceira feita foi um fato muito singular.
O doutor Bezerra de Menezes já estava materializado, operando, quando o Chico sai da cabine e os dois começam a conversar com a presidente do centro. E nisso, o Chico vira-se para o doutor Bezerra e diz assim: doutor Bezerra, já está na hora de eu ir embora. Quer dizer, voltar para o mundo espiritual, né? Desencarnar. Já estava bem cansado. Aí o doutor Bezerra vira-se para ele e diz assim: Chico, nós ainda precisamos de você na Terra. Aí ele disse assim: quem sou eu? Quem sou eu? Com a humildade dele, quem sou eu? Portanto, essas 3 oportunidades nós tivemos a felicidade de ver o Chico Xavier em bicorporeidade. Ele ainda estava encarnado. E a prova é que nós confirmamos isso na Marieta Gaia. Bom, ora, falando da bicorporeidade, eu vou sentar porque eu ando com problema de coluna. Tá? Estou fazendo RPG. E minha voz estende, né? Isso. No fenômeno da bicorporeidade, como dissemos, o corpo do Chico estava em Uberaba, e no livro, quem já comprou o livro pode ver a fachada da casa dele, em Uberaba, e a fachada do Grupo Espírita Dias da Cruz em Caratinga, a 800 quilômetros. O Chico, a gente precisa de tomar avião e trem para fazer uma viagem. O Chico viaja na bicorporeidade, né? Vai ver. Olha, o corpo dele Uberaba e a alma dele materializada em Caratinga. A pergunta sempre que eu faço: se ele em Caratinga pensava, chorou, me reconheceu, todos os atos inteligentes, morrendo dessa coisa que seria o corpo, essa coisa que tem vida independente, não pode continuar vivendo? Essa é a prova para nós da imortalidade da alma, um fenômeno anímico, a bicorporeidade, um fenômeno anímico. E é evidente que também a prova da imortalidade nós temos nos chamados fenômenos mediúnicos. Um dos temas que eu trabalho aqui foi uma carta que eu mandei para a revista Super Interessante, que gosta sempre de desmistificar, destruir as ideias espíritas sobre reencarnação, sobre fenômenos mediúnicos, como o Chico. E num dos números da revista Super Interessante, diz que Chico Xavier era um impostor. Está lá. O Chico Xavier, antes de psicografar a Carta dos Mortos, ele mandava os assessores irem na fila. Vem cá, senhora, eu queria saber a notícia da mamãe, né? Qual é a sua idade? Quando a senhora morreu? Pegava todos os dados das pessoas e antes de começar o trabalho da psicografia, passava para o Chico. Aí eu digo aqui, então o Chico Xavier também precisava de uma memória fabulosa, né? Nomes, idades, cidades, etc. Mas o que eu fiz? Eu trabalhei em cima da grafoscopia. E eu disse assim, muito bem, até imitar alguém, trazer uma notícia, mas e a caligrafia? E a assinatura do morto? E aí eu coloco, até no livro, depois vocês podem ver, o caso de Hilda Mascaro. Está aqui a assinatura dela pela psicografia do Chico, e o doutor Carlos Andréa
Per Andrea fez um estudo das mensagens recebidas pelo Chico, inclusive da letra e das assinaturas. E o Dr. Per Andrea conclui que, de fato, a letra da falecida era a mesma. Inclusive, ela manda uma carta pela fotografia em italiano. Chico Xavier não domina vernáculo, né? Ele não domina a língua italiana, português. Portanto, a assinatura do morto confirmado pela grafoscopia. Inclusive, o cidadão era professor da Faculdade do Paraná, também técnico do Banco do Brasil, para fazer uma checagem de assinaturas, enfim, era de fato uma pessoa. Tem até o livro A Grafoscopia à Luz do Espiritismo, ou da Psicografia. Bem, então aí está, inicialmente, outra prova, né, da imortalidade. Eu, na realidade, poderia dizer que esse livro resumiria em provas da imortalidade da alma, através dos fenômenos anímicos e mediúnicos. Bem, são tantos fatos que eu vou... houve um fato muito curioso. A minha filha desencarnou também de câncer, mas ela estava com câncer, e após o tratamento dela, os espíritos, quando saíam da cabine, traziam um aparelho que eles chamavam de raios curativos. Era mais ou menos desse tamanho, você vê, materialização você vê. E na ponta desse aparelho saiu uma luz, radioatividade, né? Púrpura, vermelho, uma coisa linda, linda, linda. E eles aplicavam esses raios curativos para a cura do câncer. Bem, terminada a reunião, como se fosse ali, eu estava aqui com meus companheiros, eu já era vice-presidente do grupo, eleito pelo Chico, na designação do seu Ramiro, e tive a curiosidade de ver o tal aparelho. O que eu fiz? Terminada a reunião, o Antônio Média estava aqui fora, eu entrei assim, na mesinha, não tinha nada. No armário tinham os garrafões que os espíritos faziam remédios, vacinas. Olhei assim, vi o tal do aparelho dos raios curativos. Saí como quem quer nada, ninguém viu entrando com essa finalidade. Houve um tempo, Chico Xavier convidou também que nós fôssemos a Uberaba para dar orientação ao grupo de materialização. O Chico sentado aqui, o Antônio, eu, Maria, uns 6 companheiros. Lá pelas tantas, o Chico disse assim: Jefferson, aquele aparelho dos raios curativos, sabe? Só eu que sabia. Ah, sim, Chico. Ele falou muito sutil, né? Pois é, eles trazem de nosso lar, materializam na terra, fazem o tratamento, desmaterializam e levam de volta. Entendeu? Eu digo, entendi, Chico. Porque a presidente não sabia que eu tinha tido essa curiosidade. Então, esse fato, para mim, foi muito importante. Que nós estamos contando com relação às outras recordações. Olha, eu estou falando até meia-noite. Não, pode falar. Tá bom. Ótimo. Tem muita coisa para contar, né? Bem,
Com relação também a Chico Xavier, quando nós perdemos a nossa primeira filha, foi no dia do meu aniversário, completava 25 anos de idade. Curioso que a minha esposa e minha outra filha também desencarnaram no dia do meu aniversário, todas as três. Os homens não, mas as mulheres no dia do meu aniversário. E a minha dor era profunda, né? Muito grande, esposo, sogro, tanto que, graças a Deus, graças ao Espiritismo, eu não cometi o suicídio, porque no dia da desencarnação dela, eu ia fazer a prece, senti um pouco trêmulo, eu disse assim, eu vou lá em cima pedir à enfermeira um calmante, coisa que eu nunca apelei. Subi ao 9º andar, mas quando eu saio da capela, ouvi aquilo assim, deixa o calmante por nossa conta, os amigos espirituais. Mas subi. Quando chegou lá em cima, amigos, não faltou nada em matéria de recursos médicos e financeiros. A enfermeira não encontrou nada. Podia ter feito um placebo, né, doutor? Magrei com açúcar, psicológico, mas nem isso. Eu tinha que passar pela prova. Quando eu chego na janela e olhar para baixo, vejo meus familiares no velório, eu disse assim, meu Deus, foi meu desabafo. Tanta dor, tanto sofrimento, e não leva a minha auxílio para casa. Aí eu vi aquilo nitidamente. Joga-se lá embaixo. Nitidamente. Joga-se lá embaixo. Quando eu vi que era o espírito encarnado, eu marquei depressa, eu disse assim, meu irmão, se eu fizer uma coisa dessas, eu jamais vou encontrar com a minha filha. Né? Um ato de rebeldia. E comecei a fazer uma prece. Pai nosso, está aí nos céus, envolvendo aquela alma. Né? No dia seguinte, a minha esposa e o sogro confessam, que eu contei o fato, que vinha assim, joga a criança lá embaixo, não tem cura, você também, e o sogro a mesma coisa. Portanto, uma semana depois eu estava em Uberaba. A minha necessidade era tão grande que eu encontrei com o Chico no correio. Não precisou nem ir ao centro espírita, no correio. Quando eu encontrei com ele, Chico, passei por uma prova muito grande. Aí ele olhou assim com aquele olhar verde, né? Mas vocês foram muito amparados. Estava vendo o corpo baixo espiritual. Digo, mas Chico, veio ideia de suicídio. Preste atenção o que Chico disse. Foi um grande inimigo do passado de vocês. Um grande inimigo do passado de vocês, no plural. Meu, da esposa e do sogro. 3. Bom, lá no centro, no último dia, fui me despedir dele. Ele me chamava de Simões. Eu nunca disse o meu nome para ele, me chamava só de Simões. Meu nome é Gerson Simões Monteiro. Aí ele segurou a minha mão e da Janete, minha primeira esposa, né, que eu encarnou de câncer, segurou a minha mão e a dela, e diz assim, o doutor Bezerra de Menezes manda dizer aos Simões e a esposa que não fiquem tristes, que a nossa Alcione está muito bem e será um anjo de luz nos vossos caminhos. Anjo de luz nos vossos caminhos. Esses espíritos familiares, do grupo familiar, a nossa Alcione é o espírito dessa natureza. Bem, esse é um fato de conforto que eu recebi das mãos do próprio Chico. Houve um fato
também muito curioso. Passado algum tempo, eu fui a Uberaba com o meu irmão, com a família, e na sexta-feira, o Chico, lá os companheiros, me convidaram para fazer parte da caravana, o seu sobrenome, né? Mas da caravana do bem. Aos sábados, o Chico fazia uma incursão na periferia, né, na região ali pobre, né, dos arredores, levando pão, dinheirinho, e então a gente parava na casa daquela pessoa pobre, ele abria o evangelho, fazia uma leitura, fazia uma prece, dava um pão, né? E a gente ia seguindo o Chico. Em determinado momento, o Chico disse assim: Jéssica, com esse braço aqui, dá aqui, vem cá. Aí, tudo bem, tudo bom. Aí ele quis saber, como que vai a Edith? A Edith foi uma companheira que era evangélica e depois converteu-se ao espiritismo. E mais tarde ela voltou a ser evangélica de novo. Acho que ela nunca foi espírita, né? Porque espírita não larga não. Aí, digo aí, olha só a minha resposta. Chico, infelizmente, a Edith agora voltou a ser evangélica. Ele me deu um tapa de luva, de pelica. Gerson, a Edith é uma criatura muito boa. Quando ela chegar lá em cima, vai receber outro guichê. Porque na minha bitola, 26 anos, eu achava que só tinha guichê para o espírita. E que Kardec diz? Fora daquela idade da salvação. Né? Então, ela vai receber outro guichê, ela é boa. O Cristo não fundou nenhuma religião. Qual é a religião do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu escrevia no Extra, saiu do jornal impresso, eu continuo escrevendo, só online. Eu escrevi um artigo, O Ateu que Foi para o Céu. O que eu recebi de e-mail, porque nos artigos, né, vocês até distribuem, né, os nossos artigos, tem lá meu e-mail. O que eu recebi de e-mail, meus irmãos evangélicos, como é que pode, um ateu, ir para o céu, assim. Então eu conto o seguinte: no céu tem uma balança que pesa você, seus atos. Muito bem. Então, os religiosos que estavam assistindo viram que um ateu ficou na balança, de repente a balança mandou ele lá para cima. E eles não conseguiram subir e ser mandados. Houve uma grita danada, né? Não devia ser São Pedro lá, o dono da balança, né? E como é que pode? O cara foi ateu. Eu fiz uma homenagem, sabe a quem? Ao Betinho. Que ele deixou uma campanha contra a fome. Ele era ateu mesmo, mas uma criatura boa. O que ele fez, o que ele deixou aí. E houve um fato curioso, que aliás eu quero relatar. Uma companheira, que foi companheira dele, de comunismo e tal, enfim, também de leucemia, que tomava transfusão de sangue, quando ia indo para Alzés, ela estava assim, no poste, por que eu estava de carro? Estou passando mal, botei ela dentro do carro e foi embora. Levei ele no Alzés, temos uma sala mediúnica, dei um passe nela, que eu chamo de passe que levanta defunto. Eu transmito, né, o ectoplasma do nariz e tal, dei bastante ectoplasma para ela, né, no momento, deixei ela dormindo.
a necessidade dela era grande. Quando eu voltei, 2 horas depois, que eu olho assim, a luz na penumbra, o espírito de túnica branca, era o Betinho. E disse assim: se nós dois não tivéssemos essa doença, nós iríamos estar fazendo aí o pior. Quando terminou, tal, que ela levantou e disse: você foi amiga do Betinho? Claro. A gente fazia transfusão de sangue, o sangue, etc. E há uma semana atrás, antes dele morrer, ele confidenciou à irmã dele que ele estava muito preocupado comigo, porque ela tinha sido expulsa, né, como revolucionária, comunista e tal, ela tinha sido colocada para fora e ainda não havia recebido o dinheiro da anistia, que ela tinha direito. Então a situação dela era muito difícil. E hoje de manhã, a irmã dele ligou para mim para saber como que eu estava. Enfim, então a gente percebe que essa alma continuava trabalhando em favor da amiga que ele tanto realmente queria. Também, nesse mesmo artigo, eu coloquei uma nossa irmã evangélica. Essa criatura evangélica, como eu trabalho no Hospital Santa Maria, com os nossos irmãos tuberculosos, tinha uma nossa irmã que morava na cidade de Deus, muito pobre e tal, e nisso ela disse: seu Gerson, pelo amor de Deus, vá lá em casa, a minha filha de 15 anos, que toma conta dos 2 menores, e do maior que tem 18, e o maior de 18 tinha problema mental, ele está quebrando tudo lá em casa. Aí eu peguei meu fusquinha, fui até lá, graças a Deus, enfim, consegui botar ele no carro e levei para o Hospital Pedro II no Engenho de Dentro. Mas eu sabia que não ia ser fácil interná-lo. Fiz muita pressa. Quando a minha situação está difícil, eu me entrego a Maria, eu entrego a Mãe de Jesus. Eu fui a ela, pedi com fé. Quando eu chego no Pedro II, está descendo a escada, um companheiro da mocidade, o doutor Luiz Sérgio, ou agora é médico, amado, ele descendo a escada, e aí, Luiz Sérgio, então, ele era estagiário. Expliquei: olha, o problema é esse, eu não posso voltar para essa. Pode deixar ele. Amigos, eu voltei. Bom, quando eu, no carro, eu disse assim: vem cá, como é que vocês se sustentam? Né? O garoto de 18 anos, ela não podia trabalhar, cuidando dos 2 menores. Ela disse assim: a mamãe morava no Morro do Pasmado. Vocês conhecem o Morro do Pasmado, no Botafogo? Tem uma bandeira lá em cima, perto da rua. A mamãe era lavadeira, era amiga da dona Porcina, que era lavadeira também, que mora aqui perto. A dona Porcina lava a roupa da mamãe e entrega o dinheiro dela no final do mês para a gente. Eu disse: eu quero conhecer. Né? Aí me leva até a casa dela. Quando uma casinha, né, simples, né, da Cidade de Deus, ela passando ferro, magrinha, com a roupa de evangélica, né, compridinha até aqui, a saia comprida, cabelo aqui preso. Eu quase me ajoelhei diante dessa mulher. Que gesto, né, de grandeza. E aí também coloquei lá na minha balança. Botou Dona Porcina, ela foi embora, né? Não era pastor, né? Bem, então, o ateu, qualquer pessoa poderá ser salva, porque há de ser para todo mundo, tendo em vista que fora da caridade não há salvação.
Outros fatos que eu trago com relação ao Chico Xavier é com relação a Marilyn Monroe. De vez em quando a imprensa diz que Marilyn Monroe foi assassinada pela família Kennedy, amando a família Kennedy, também que ela tomou barbitúricos, né, remédios para morrer, cometeu suicídio voluntário. Isso não é verdade, porque no livro Instante da Vida, o Chico Xavier, estando nos Estados Unidos, Humberto Campos fez uma entrevista com ela lá no cemitério de Hollywood, lá naquela região. E então ela disse que de forma nenhuma ela cometeu suicídio direto. Ela disse assim: eu estava em cursa no suicídio indireto. Ela tomou muitos remédios e acabou morrendo. Aconteceu com Michael Jackson, a Vini também há pouco tempo, enfim. Então, e outros cantores, ela tomou excesso, que ela disse que sofria da depressão desde menina. Ela teve altos e baixos. Aliás, a mensagem dela é muito linda, é uma mensagem realmente de muito conforto e mostrou a grandeza da alma dessa criatura. Pois bem, portanto, através de Chico Xavier, nós temos aí a prova de que a nossa Marilyn apenas estaria em cursa no suicídio indireto. Eu olho no relógio para ver o que eu vou. Outro fato também que eu trabalhei com muito carinho é com relação ao nosso querido Santos Dumont. Santos Dumont morreu enforcado em virtude dele ver no Guarujá, onde ele estava morando, em São Paulo, aquela revolução constitucionalista, São Paulo contra Minas Gerais. Daí, Santos Dumont, bem? Ah, bom, depois você vai encontrar em casa. E o nosso Santos Dumont, quando viu os aviões despejando bombas, ele ficou muito magoado, muito triste e acabou se enforcando. Segundo o professor Clóvis Tavares, muito amigo do Chico, estando lá com ele, tanto que ele tem um livro, 30 anos com o Chico Xavier. O Chico Xavier informou que o Chico Xavier, que ele, o Santos Dumont, voltaria como Carlos Mussa, filho dele, e que tinha pedido uma prova, etc. Muito bem. O menino, Carlos Mussa, aos 2 anos de idade, num carrinho de bebê, ele cai, bateu com o pescoço e a vértebra se deslocou. Ele viveu 17 anos paraplégico. Segundo o Chico Xavier, que após ele desencarnar, cientistas, inventores, procuraram novamente para continuar a missão dele, né? Novos descobrimentos, novas invenções, e que o Santos Dumont preferiu tomar a forma de uma criança para trabalhar na humildade e na simplicidade. Ou seja, como ele, as últimas encarnações dele, Marco Polo, revelado pelo Chico, Marco Polo, aquele navegante genovês, depois Cristóvão Colombo, também genovês, depois Bartolomeu de Gusmão, que foi um balonista, depois outro francês, Montgolfier, balonista, e depois Santos Dumont.
5 encarnações top, né? Top de linha, né? Lá em cima, em todas elas, e que ele iria trabalhar agora na humildade e na simplicidade. E então ele tomou a forma de uma criança. Sabe por que eu estou falando isso? Tem um livro, claro que é de um falso profeta, O Ícaro Redimido. Alguém já viu esse livro? Falso profeta. Diz que o Santos Dumont tomou a forma de ovoide. Alguém já leu aqui o livro Libertação? Quem já leu, levante a mão. É da série André Luiz. A forma ovoide perispiritual, quem toma são os espíritos cruéis, criminosos, assassinos, que eles perdem a forma humana e tomam a forma ovoide. Ora, leiam a mensagem de Santos Dumont antes dele reencarnar como Carlos Mussa. Uma mensagem linda através do Chico Xavier.